Dando continuidade à missão, agora sem a jaquetinha, mais soltinho, mais levinho, mas ainda falando sobre adjetivo. Vamos que vamos? Olho na telinha, vem comigo. Foco total. Locução adjetiva versus falsas locuções adjetivas. Vi uma menina em São Paulo, vi uma menina de São Paulo. Observe que em São Paulo e de São Paulo apresentam a estrutura preposição mais substantivo. E estão do lado de um substantivo. O fato de uma locução estar do lado de um substantivo não significa que esta locução está modificando, caracterizando este substantivo. É o caso da primeira locução em São Paulo. Quando você diz viu uma menina em São Paulo, você está dizendo onde você viu essa menina. Onde você viu essa menina? Você viu essa menina em São Paulo. Então observe que em São Paulo modifica não a menina, mas modifica o verbo ver. Se modifica o verbo, é uma locução adverbial e não uma locução adjetiva. Tá claro isso? Ah, Pestana, mas como é que eu iria saber? Um bizu é você pegar a locução adverbial e colocar antes do verbo. Em São Paulo, vi uma menina. Percebe que em São Paulo pode ser deslocado? Você também poderia dizer assim, ó, vi em São Paulo uma menina. Percebe que em São Paulo pode ser deslocado? Agora, observe a segunda frase. Vi uma menina de São Paulo. Se você coloca assim, ó, vi de São Paulo uma menina, a frase não ficaria estranha? Porque de São Paulo está caracterizando a menina. Tanto isso é verdade que você poderia dizer vi uma menina paulista ou paulistana. Beleza? Menina é um substantivo que está sendo caracterizado pela locução adjetiva de São Paulo. Portanto, não confunda a locução adjetiva com locução adverbial, pelo amor de Deus. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, observe este segundo par de frases. A adaptação da peça foi concluída. A adaptação do ator ficou perfeita. Observe só. A adaptação da peça foi concluída. A adaptação do ator ficou perfeita. Aparentemente, eu tenho duas locuções adjetivas, da peça e do ator, e ambas estão caracterizando um substantivo, que no caso aqui, nos dois casos, é a palavra adaptação. Só que você tem que tomar cuidado, com um detalhe. Você não pode dizer que ambas as locuções aqui são adjetivas quando elas estão ligadas a um substantivo abstrato. Vê se você concorda comigo. A adaptação da peça foi concluída. Concorda que nessa primeira frase a peça foi adaptada? Então percebe que neste primeiro caso o valor dessa falsa locução é um valor passivo. Agora, a adaptação do ator ficou perfeita. Quando eu digo a adaptação do ator ficou perfeita, significa que o ator adaptou alguma coisa. Beleza? Que o ator se adaptou a alguma coisa, ou adaptou alguma coisa. Então, a adaptação pertence ao autor, a adaptação é dele. Portanto, eu vou dizer que a locução tem valor ativo.
E o que isso significa, Pestana? Significa que quando você tiver diante de pares de locuções que se parecem com locuções adjetivas, você tem que ter certeza se são de fato locuções adjetivas. E você só vai ter certeza quando perceber que a locução adjetiva tem valor ativo ou quando a locução adjetiva tiver valor de posse. Beleza? E aí você vai confrontar a locução adjetiva com essa falsa locução aqui. Pô, Pestana, por que eu não posso dizer que da peça é uma locução adjetiva? Porque parece tanto. Não é uma locução adjetiva porque tem valor passivo. Quando você diz a adaptação da peça foi concluída, você está dizendo que a peça foi adaptada. Então, há um valor de passividade. A locução adjetiva nunca tem valor passivo. Ou ela tem valor ativo ou valor de posse. Isso que eu acabei de explicar para você é mais uma maneira de diferenciar complemento nominal, que seria o primeiro caso, de adjunto de nominal. Isso a gente vai ver lá em sintaxe, mas eu já estou adiantando algumas coisas para você ficar ligado. Até porque todo mundo gosta de saber a diferença entre adjunto de nominal e complemento nominal, porque cai com uma certa frequência em algumas bancas de concursos públicos. Beleza? Aí você me pergunta assim, tá, tudo bem. Se da peça não é uma locução adjetiva, porque tem valor passivo, qual o nome que a gente daria a essa locução? Locução substantiva? Qual o nome que a gente daria? Bem, quando você tiver uma locução com valor passivo, na verdade, ela é uma falsa locução. Você vai analisar da peça da seguinte maneira: não há uma locução. Há a junção de uma preposição mais artigo, de mais a, da, mais um substantivo. Em outras palavras, toda vez que uma falsa locução tiver valor passivo, ela não é uma locução, por isso que ela é falsa. E aí, como é que eu vou analisar os elementos dessa pseudolocução? Você vai analisar separadamente os elementos que a compõem. Ou seja, de, preposição, a, artigo, peça, substantivo. Em outras palavras, se o cara, por exemplo, sublinhar da peça e afirmar para você, é uma locução adjetiva, o que você vai dizer? Não é uma locução adjetiva. É uma falsa locução adjetiva porque tem valor passivo. E eu tenho que analisar os elementos separadamente. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando. Variação de gênero e número. A gente sabe, olha para mim rapidinho, se liga só. A gente sabe que os adjetivos variam em gênero e número, concordando com o substantivo, com o pronome, com o numeral. Beleza? Tranquilo? E aí existem algumas regrinhas de gênero e número. E são essas regrinhas que a gente precisa conhecer. Porque pode cair numa prova de concurso esse tipo de coisa. Então, na dúvida, é bom saber. Até porque, quando eu chegar ao capítulo de concordância, isso aqui precisa estar em sua mente. Porque concordância trata justamente do que eu vou falar agora, concordância nominal. Vamos entender isso melhor? Olha na telinha, vai. Vem comigo. Variação de gênero e número. Comprei 2 ternos cinza e 3 blusas creme. Quando você tiver um elemento substantivo caracterizando um substantivo, você vai dizer que esse substantivo
se transformou em adjetivo. Ué, por quê? Porque cinza está caracterizando o substantivo ternos. E creme está caracterizando o substantivo blusas. Olha para mim, se liga só. Pô, Pestana, mas cinza não é adjetivo desde criancinha? Você falou aí que cinza é um substantivo que virou um adjetivo? Porque é isso mesmo, cara. Cinza é o nome que se dá ao pó de algo que foi queimado. Então, qual é o nome que a gente dá àquele pozinho de algo que foi queimado? A gente chama de cinza, ou cinzas, né? Beleza? Cinza do cigarro. O que é isso? É aquele pozinho, aquela coisa, aquele refúgio, né, digamos assim, do cigarro, aquilo que sobra, o resíduo. Aquilo é cinza. Portanto, é um substantivo. Quando eu digo dois ternos cinza, cinza vira um adjetivo porque passa a caracterizar o substantivo ternos. Eu não estou falando de qualquer terno, eu estou falando dos ternos cinza. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, tudo bem, entendi. Cinza é um substantivo que virou um adjetivo, beleza. Mas o adjetivo não varia em gênero e número com o substantivo? Se são dois ternos, deveria ser dois ternos cinzas. Não é verdade? Cara, é aí que entra a primeira regra. É a mesma coisa com o substantivo creme. Eu comprei 2 blusas creme. Creme é um substantivo. É o nome que você dá àquele líquidozinho, aquela pastinha que você joga no cabelo, né? Creme de cabelo para fazer massagem, né? Enfim. Creme é um substantivo. Quando eu digo 2 blusas creme, por que creme fica no singular? Por que não fica no plural? 2 blusas cremes. É aí que vem a primeira regrinha. A regra diz, quando você tem um substantivo que se torna um adjetivo dentro do contexto, esse substantivo não irá variar. Há pouco tempo existia um grupo de funk chamado Os Moleques Piranha. Eu não sei se você se lembra disso. É coisa do Rio de Janeiro, tá? Modinha, que dá e passa. Eu não sei nem do paradeiro desses caras hoje em dia. Mas tinha um grupo chamado Os Moleques Piranha. Engraçadinho, né? Agora, o fato é, a concordância está correta? Não deveria ser os moleques piranhas? Claro que não. Por que não? Porque piranha não é um substantivo. Piranha não é o nome de um peixe, ou um nome de, enfim, né, de uma mulher que da vida, não é isso? Show de bola. Então, quando eu tenho um substantivo que vira um adjetivo dentro de um contexto, esse substantivo não varia. Esse substantivo que virou um adjetivo não varia. Por isso, os moleques, piranha. Os ternos, cinza. As blusas, creme. Por exemplo, eu comprei 2 sapatos rosa. Ué, Pestana, por que não pode ser 2 sapatos rosas? Porque rosa é o nome que se dá a uma flor, é um substantivo. Então, quando rosa vira um adjetivo dentro de um contexto, esse substantivo que virou um adjetivo não vai variar. Beleza? Tá claro isso? Então, eu comprei 3 bermudas laranja. Laranja não varia. Por quê? Porque é um substantivo que virou um adjetivo. Essa é a primeira regra. Quando o substantivo vira adjetivo, dentro de um contexto, ele não varia. Fica no singular masculino, fechado. Beleza? Show de bola. Olho na telinha, continuando a brincadeira, vamos lá. As clínicas médico-cirúrgicas estão milionárias. Agora eu vou falar do adjetivo composto. Observe que médico-cirúrgicas é um adjetivo composto. E por que é um adjetivo composto? É um adjetivo porque está caracterizando o substantivo clínicas. E é composto porque tem mais de um radical. Quando você está diante de um adjetivo composto,
A regra geral diz o seguinte: os adjetivos compostos terão apenas o último elemento concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Portanto, médico-cirúrgicas, observe que o primeiro adjetivo está no singular, masculino singular. Se fosse as clínicas médicas, aí é outra história, né? Beleza. Agora, cirúrgicas. Cirúrgicas é um adjetivo que está no feminino, plural, concordando com clínicas, que está no feminino, plural. Em outras palavras, a regra geral diz: somente quando o último elemento, somente quando o adjetivo composto estiver ligado a um substantivo, o último elemento irá variar. Beleza? Deixa eu reformular minha frase que não ficou muito clara não. Quando você estiver diante de um adjetivo composto, apenas o último elemento do adjetivo composto irá variar com o substantivo. Tá claro isso? Então, vamos lá, olha para mim rapidinho. Eu digo assim, quer ver? Ó? As bandeiras verde e amarela, ou as bandeiras verdes e amarelas, ou as bandeiras verde e amarelas. Como é que ficaria? Verde e amarela é a forma incorreta. Por quê? Porque quando eu tenho um adjetivo composto, só o último elemento varia. Então, as bandeiras verde e amarelas. Pô, Pestana, estaria errado, então, as bandeiras verdes e amarelas? Sim, porque a regra geral diz: só o último elemento do adjetivo composto varia. Então, as bandeiras verde, amarelas. Só o último elemento varia do adjetivo composto. Beleza? Olho na telinha de novo, vamos nessa. As blusas verde garrafa não combinam com estas calças amarelo manga, mas as blusas verde claras combinam. Observe só a brincadeira que eu fiz aqui. Temos aqui 3 adjetivos compostos: verde garrafa, amarelo manga e verde claras. Note que os 2 primeiros adjetivos compostos não variaram. Por que, Pestana? Não poderia ser as blusas verdes garrafas? Não, isso você já sabe. Só o último elemento varia. Tudo bem. Então não poderia ser as blusas verdes garrafas? Não, não poderia. Mas por quê? Pelo mesmo motivo de amarelo manga. Calças amarelo manga. Ué, não poderia ser calças amarelo mangas? Afinal de contas, a regra geral diz que o último elemento varia. Então por que não está variando? Isso aí deve estar errado, não? Não está errado, não. Vou te explicar por quê. Tanto verde garrafa quanto amarelo manga são adjetivos compostos formados por adjetivo mais substantivo. Afinal de contas, garrafa é um substantivo e manga é um substantivo. Quando você tiver um adjetivo composto formado por adjetivo mais substantivo, esse adjetivo composto não irá variar. Tá claro isso? Não irá variar. Agora, mas as blusas verde claras combinam. Adivinha por que verde claras está correto? A concordância está correta. Porque observe que verde claras é um adjetivo composto caracterizando o substantivo blusas. Observe que, segundo a regra geral, só o último elemento irá variar. Então, blusas, feminino plural, claras, feminino plural. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, exceções e invariáveis. Eu vou falar para você, eu não vou anotar não. Se liga só, olha para mim. Existe uma exceção do ponto de vista da vasta maioria dos gramáticos. Beleza? Que é surdo-mudo. Segundo os gramáticos, surdo-mudo é o único adjetivo composto que varia. Beleza? Na verdade, existem 2 outros, mas são pouquíssimos os gramáticos que falam isso. Então, eu vou ficar com a maioria. Beleza? Maravilha. A maioria diz: surdo-mudo é o único adjetivo composto
que apresenta variação nos dois elementos. Então, homem surdo-mudo, mulher surda-muda. Homens surdos-mudos, mulheres surdas-mudas. Então, ambos os elementos vão variar. Tá certo? Tranquilo? Aí eu coloquei aqui também invariáveis. O que significa isso? Existem alguns adjetivos compostos que são invariáveis, ou seja, eles não variam nunca. Vou te dar uma listinha deles. Vamos lá. Azul marinho é um adjetivo composto que não varia nunca. Azul celeste é um adjetivo composto que não varia nunca. Eu tenho outros termos. Azul ferrete também não varia nunca. Eu tenho, por exemplo, verde musgo, não varia nunca. Ultravioleta é um adjetivo que não varia nunca. Por isso, raios ultravioleta não varia nunca. Beleza? Tranquilo? Paredes azul marinho não varia nunca. Quer ver outro? Vamos lá. Furta-cor. Gravata furta-cor. O que seria o furta-cor? É aquele fenômeno que, dependendo do ângulo que você está, a luz bate e forma uma cor diferente. Já viu carro assim? Por exemplo, o CD, tu pega o CD, faz assim na luz o CD, a parte de trás do CD, aí tem várias cores, não tem? Já viu isso? Tu faz assim na luz, o CD aparece, tem várias cores. Isso se chama furta-cor. E aí você diz assim, eu comprei 2 gravatas furta-cor. Furta-cor é um adjetivo composto que também não varia. Beleza? Sem terra, sem sal, enfim, são adjetivos compostos que também não variam. Beleza? Show de bola? Olho na telinha, vamos lá. Variação de grau. O adjetivo varia no grau comparativo, de igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos lá. O grau seria a intensificação, a intensidade dada ao adjetivo, a algum adjetivo. Então vamos lá. Eu posso comparar 2 seres ou 2 qualidades de um ser por igualdade, superioridade ou inferioridade. E as estruturas do grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade são estruturas fixas na língua. Ou seja, são fáceis de identificar porque são fixas, não mudam. Então, quando você quer fazer uma comparação com igualdade, você diz assim, português é tão, aí vem o adjetivo, fácil, quanto, como, matemática. Observe que essa estrutura aqui é uma estrutura fixa na língua. Eu tenho o advérbio de intensidade tão, intensificando o adjetivo, e logo depois vem o adjetivo, né, obviamente, e a seguir vem uma dessas conjunções comparativas para estabelecer a relação de comparação por igualdade. Essa é uma estrutura fixa na língua, tá? Sempre vai ser assim o grau comparativo de igualdade. O mesmo vale para o grau comparativo de superioridade. Observe a estrutura. Português é mais fácil do que, ou só o que, matemática. Essa estrutura também é uma estrutura fixa na língua, para indicar o grau comparativo de superioridade. Eu tenho o advérbio de intensidade mais, intensificando o adjetivo, e eu tenho aqui esse do que, ou só o que. Esse do aqui é a contração da preposição de mais o artigo o. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse do, antes da conjunção comparativa aqui, é expletivo, ele pode ou não ser colocado. Portanto, eu posso dizer português é mais fácil do que matemática ou português é mais fácil que matemática. Tanto faz, você decide. Grau comparativo de inferioridade é o contrário da superioridade. Em vez de você usar o advérbio mais, você usa o advérbio menos para modificar um adjetivo e o resto da estrutura é
igual. Então, o português é menos fácil do que matemática, o português é menos fácil que matemática, sem a preposição mais o artigo o, formando aí a contração do. Esse do é expletivo. Aí eu coloquei aqui no fim da telinha, bom, mal, grande, pequeno. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei isso para falar sobre algo importante. E eu quero falar com você em vez de escrever. Olha para mim, se liga só. Tá me olhando, prestando atenção? Então vamos lá. Português é mais bom do que matemática. Português é mais mal do que matemática. Português, o carro é mais grande do que a lancha. É melhor o contrário, né? A lancha é mais grande do que o carro. Mais grande? Eu digo, a lancha é mais pequena do que o iate. Mais pequena? Você percebeu que soou mal, soou estranho aos seus ouvidos? Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno? Ficou estranho, concorda? Sabe por quê? Porque na língua portuguesa, culta, você, no lugar de mais bom, vai usar melhor. No lugar de mais mal, vai usar pior. No lugar de mais grande, vai usar maior. No lugar de mais pequeno, vai usar menor. Então, mais bom, melhor. Mais mal, pior. Mais grande, maior. Mais pequeno, menor. Beleza? Então, toda vez que você quiser utilizar esses adjetivos, bom, mal, grande e pequeno, no grau comparativo de superioridade, cuidado, cuidado. Você não pode dizer português é mais bom do que matemática. Você tem que usar melhor. Português é mais mal do que matemática. Não, português é pior. Beleza? Mais mal do que matemática, não. Pior. Pô, Pestana, mas quando eu digo que português é pior do que matemática, eu não estou querendo dar uma ideia de inferioridade? Não, senhor. Quando você diz que é pior, equivale a mais ruim, ou seja, mais mal. Ou seja, você está aumentando a ideia de algo ruim, de algo mal. Então, é sim comparativo de superioridade. O mesmo vale para menor. Quando você diz assim, ó, Pestana é menor do que o João Antônio. Literalmente menor, né? João ou melhor, Pestana é menor do que o João Antônio. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que eu sou mais pequeno do que o João Antônio. Beleza? E aí, se eu sou mais pequeno, ou seja, no que diz respeito a pequenez, no que diz respeito ao tamanho pequeno, eu consigo ser mais pequeno do que ele. E ele não é pequeno, né? Mas em relação, sei lá, aquele chinês lá que ganhou as Olimpíadas, o Guinness Book, o maluco tem quase 3 metros de altura, o João é pequeno perto do cara, né? Enfim, o fato é, não se usa mais pequeno, se usa menor. E é um grau comparativo de superioridade, sim. Beleza? Cuidado com isso. Ô, Pestana, mas então eu nunca posso usar mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno? Bom, dizer que você nunca pode não é verdade. Você pode. Mas só há uma situação em que isso é possível. Quando você compara duas qualidades de um mesmo ser. Por exemplo, a casa é mais grande que confortável. O carro é mais veloz do que bom. Então, quando você compara duas qualidades de um mesmo ser, aí você pode usar mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Beleza? Eu digo assim, ó. O estúdio é mais pequeno do que, sei lá, do que bem equipado. O estúdio é mais pequeno do que bem equipado. Pronto.
Eu estou comparando duas qualidades de um mesmo ser. Esse ser é o estúdio e as duas qualidades são bom e bem equipado. Beleza? Ou melhor, pequeno e bem equipado. Então você pode usar mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno quando você compara duas qualidades de um mesmo ser. Quando você diz ela é mais boa do que má, você está comparando duas qualidades de um mesmo ser. Aí, nesse caso, você pode usar mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Beleza? Como meu tempo estourou, na aula que vem eu vou continuar falando do grau dos adjetivos, vou concluir adjetivo e a gente já emenda em artigo. Beleza? Safo? Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta. Valeu!